Às vezes, a vida parece um emaranhado de frustrações, atrasos e dores que não conseguimos entender. São momentos em que o coração aperta, os planos parecem se desfazer diante dos nossos olhos, e o silêncio de Deus soa mais alto do que qualquer palavra de consolo. Mas, é justamente nesses instantes que a presença dele se revela de forma mais especial. Porque, ainda que os nossos olhos só enxerguem caos, Deus está nos bastidores, cuidando de cada detalhe da nossa história. Hoje, você vai conhecer a trajetória de alguém que pensou ter perdido o rumo, que acreditou estar sendo esquecida por Deus, mas que, na verdade, estava sendo moldada, protegida e direcionada pelo cuidado perfeito do Pai. Uma história que nos ensina que até nos dias em que tudo parece dar errado, o céu continua escrevendo certo. Ela sempre acreditou que Deus estava no controle, mas, com o passar do tempo, os dias começaram a pesar. As orações que antes saíam com facilidade agora pareciam engasgar na garganta. Era como se o céu estivesse fechado, como se cada palavra dita fosse apenas lançada ao vento, sem resposta, sem eco, sem esperança. Os problemas começaram a se acumular de uma forma que ela não conseguia mais organizar os pensamentos. Era a saúde que não ia bem, as finanças que mal fechavam no fim do mês, e um vazio no peito que insistia em crescer, mesmo quando ela tentava sorrir para disfarçar. Quem olhava de fora talvez não percebesse, mas dentro dela havia uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias. Ela se perguntava constantemente: será que Deus se esqueceu de mim? Será que minhas lágrimas já não têm valor? E essas perguntas machucavam mais do que os próprios problemas. Porque não era apenas sobre as dificuldades externas, mas sobre a sensação de abandono, o medo de estar caminhando sozinha em um deserto sem fim. Mas o que ela ainda não sabia era que, mesmo naquele silêncio, Deus estava agindo. Cada aparente atraso, cada porta que se fechava, cada lágrima derramada no travesseiro durante a madrugada, nada disso era em vão. Ela só enxergava caos, mas Deus estava costurando, fio por fio, um propósito maior. O que parecia descuido era, na verdade, cuidado. O que parecia demora era proteção. O que parecia ausência era preparação. Foi em meio ao cansaço dos dias que algo inesperado começou a acontecer. Nada grandioso, nada espetacular, mas pequenos detalhes que, aos olhos atentos, carregavam uma mensagem silenciosa. Deus estava ali. Certa manhã, depois de uma noite mal dormida, ela levantou sem forças, acreditando que seria apenas mais um dia pesado. Mas, ao sair de casa, encontrou uma vizinha que, sem saber de nada, lhe entregou um pequeno bilhete escrito à mão com um versículo bíblico. Era como se fosse uma resposta direta para as perguntas que ela havia feito a Deus na noite anterior. Aquelas palavras simples, rabiscadas com carinho, caíram em seu coração como um abraço inesperado. Em outro momento, quando as contas já não fechavam e o medo de não conseguir sustentar sua própria casa batia a porta, um dinheiro que ela não esperava chegou de forma inesperada. Não era muito, mas foi suficiente para cobrir exatamente aquilo que faltava. Naquele instante, ela chorou de alívio, não pelo valor em si, mas porque entendeu que não estava esquecida. Era como se Deus tivesse assinado com as próprias mãos: eu cuido de você. Os amigos que pareciam distantes começaram a ligar do nada. Pessoas que ela não via há anos surgiam em seu caminho trazendo palavras de ânimo, sem sequer saber o peso que ela carregava. Pequenos encontros, pequenas coincidências que, na verdade, eram respostas divinas disfarçadas de acaso. E, mesmo quando o coração ainda estava cheio de dúvidas, ela começou a perceber que algo estava mudando dentro dela. O desespero deu lugar a uma semente de esperança. Era como se Deus estivesse preparando o terreno, pouco a pouco, para que ela entendesse: nada na sua vida estava fora do controle dele. Esses detalhes, que antes poderiam passar despercebidos, agora ganhavam um novo sentido. Não eram apenas circunstâncias comuns, eram lembretes de que, mesmo quando tudo parecia errado, o cuidado de Deus estava presente em cada detalhe. Com o tempo, ela começou a perceber que os maiores sinais do cuidado de Deus não estavam apenas nos pequenos detalhes do dia a dia, mas também nas pessoas que ele colocava e retirava de sua vida. Durante muito tempo, ela insistiu em manter amizades e relacionamentos que não lhe faziam bem. Pessoas que a sugavam emocionalmente, que a diminuíam, que zombavam da sua fé ou simplesmente não acreditavam nos seus sonhos. Ela achava que precisava aceitar aquilo para não ficar sozinha, como se dependesse da presença delas para se sentir válida. Mas, aos poucos, uma a uma, essas conexões foram se desfazendo. No começo, ela chorou. Sentiu-se rejeitada, descartada, como se estivesse perdendo ainda mais do pouco que tinha. Porém, olhando em retrospecto, percebeu que cada afastamento foi, na verdade, livramento. Deus estava limpando o caminho, tirando pesos desnecessários,
libertando-a de vozes que atrapalhavam aquilo que ele queria construir dentro dela. E, ao mesmo tempo em que algumas pessoas saíam, outras chegavam. Eram pessoas que traziam leveza, que não exigiam nada em troca além da amizade verdadeira, que estavam dispostas a ouvir sem julgar e a estender a mão sem pedir explicações. Algumas delas apareceram nos momentos mais improváveis, como aquele colega de trabalho que ela mal conversava, mas que um dia decidiu compartilhar uma palavra de fé que mudou a forma como ela enxergava sua situação. Até mesmo nas escolhas mais difíceis, onde o medo do fracasso parecia sufocar, Deus se mostrava presente. Houve uma decisão profissional que ela quase tomou por impulso, movida apenas pelo desespero de resolver logo a vida. Tudo indicava que seria uma boa oportunidade, mas algo no coração dela não encontrava paz. E, quando finalmente desistiu, contra todas as expectativas, descobriu pouco depois que aquela escolha teria se transformado em um grande problema. Ela começou a entender que o cuidado de Deus não era apenas sobre suprir necessidades materiais ou enviar conforto nos momentos de dor, mas também sobre direcionamento. Ele estava guiando seus passos, mesmo quando ela não entendia o porquê de tantas portas fechadas. O que ela via como perdas, Deus enxergava como proteção. O que ela via como atrasos, Deus usava para prepará-la para algo maior. E foi nesse processo que uma nova consciência começou a nascer dentro dela. Não era sobre o que ela queria no tempo dela, mas sobre confiar no que Deus estava fazendo no tempo certo. Até então, ela acreditava que precisava que as circunstâncias mudassem para que sua vida fosse diferente. Pensava que, se tivesse mais dinheiro, se a saúde melhorasse, se os problemas ao redor se resolvessem, então finalmente poderia descansar. Mas, aos poucos, começou a perceber que o maior milagre que Deus estava operando não estava fora, e sim dentro dela. Era como se ele tivesse colocado um espelho invisível diante de sua alma, revelando feridas antigas que ela nunca havia tratado. Recordações do passado, palavras que a marcaram, traumas que ela carregava sem nem perceber. Coisas que moldaram sua forma de ver o mundo e que, no fundo, a faziam acreditar que não merecia ser cuidada por ninguém, nem mesmo por Deus. E foi nesse ponto que a transformação começou. As orações, antes frias e distantes, começaram a se tornar conversas sinceras. Já não havia mais formalidade, mas uma entrega verdadeira, com lágrimas e palavras simples. Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti. No silêncio, Deus restaurava sua identidade. Ele lembrava a ela que não era definida pelos erros que cometeu, pelas decepções que viveu ou pelas opiniões alheias. Ela era filha, amada, escolhida, guardada. Essa certeza começou a mudar a forma como ela se via. O medo já não a dominava como antes. As preocupações ainda existiam, mas não tinham mais o mesmo peso. Era como se uma nova força surgisse dentro dela, uma confiança que não vinha dela mesma, mas de quem a sustentava. As madrugadas de choro deram lugar a momentos de paz inexplicável. Havia dias em que ela acordava ainda sem saber como resolveria certas situações, mas, mesmo assim, sentia um descanso que não fazia sentido humano algum. E era justamente aí que ela entendia. Aquilo era paz que excede todo entendimento. Deus não estava apenas cuidando dos detalhes externos, mas estava moldando seu coração para que, independentemente do que acontecesse ao redor, ela soubesse que jamais estaria sozinha. Depois de tanto tempo de luta, de lágrimas e de silêncio, ela começou a perceber sinais claros de que Deus estava trabalhando em sua vida de uma maneira que ela nunca havia imaginado. Não eram milagres espetaculares que todos viriam, mas pequenos detalhes que, quando somados, se transformavam em um quadro de cuidado e amor divino. Tudo começou com oportunidades que surgiam de forma inesperada. Um projeto de trabalho que parecia perdido de repente voltou à tona, com um convite que ninguém mais receberia. Pessoas que antes não prestavam atenção nela agora se tornavam aliados, oferecendo ajuda, conselhos e apoio genuíno. E ela percebeu que, se tivesse tomado decisões impulsivas antes, muitas dessas portas teriam permanecido fechadas para sempre. Havia também mudanças silenciosas em sua rotina. Ela passou a acordar com mais disposição, mesmo após noites difíceis. Pequenos hábitos começaram a se encaixar, pessoas certas começaram a entrar em sua vida, e mesmo os desafios que pareciam enormes começaram a se tornar oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada dificuldade superada se transformava em prova concreta de que Deus estava no controle. O que antes parecia azar ou coincidência agora tinha nome: cuidado divino. Cada detalhe, cada pessoa, cada circunstância começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que ela nunca soube montar sozinha. Ela começou a perceber que nada havia sido por acaso. Cada atraso, cada porta fechada, cada escolha que parecia errada, na verdade, havia preparado o caminho para algo melhor.
E não era apenas sobre conquistas externas. Enquanto as portas se abriam no mundo real, dentro dela também acontecia uma revolução silenciosa. Ela passou a acreditar mais em si mesma, a se valorizar, a confiar nos seus dons e capacidades. As oportunidades não vinham apenas para suprir suas necessidades, mas para mostrar que Deus tinha um plano maior, que ia muito além do que ela podia imaginar. Ela começou a enxergar sinais de cuidado em lugares onde jamais pensou que encontraria esperança. Em mensagens inesperadas, em palavras de incentivo de desconhecidos, em coincidências que pareciam pequenas, mas que carregavam um propósito profundo. Cada vitória, mesmo que pequena, se tornou motivo de gratidão. Cada desafio, uma oportunidade de reconhecer a mão de Deus em sua vida. O mais impressionante foi perceber que, enquanto ela começava a se reerguer, a confiança que antes parecia perdida voltava a florescer. Ela não precisava mais lutar sozinha. Deus estava mostrando que cada detalhe, cada passo, cada escolha, mesmo as que pareciam erradas, estavam sendo usados para moldá-la, protegê-la e guiá-la para um futuro que ela ainda não conseguia enxergar completamente, mas que prometia ser incrível. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Não porque tudo estava resolvido, mas porque entendia que Deus estava cuidando de tudo, nos mínimos detalhes, mesmo quando os olhos humanos só enxergavam dificuldade. E era nesse momento que uma nova certeza brotou em seu coração. Quando Deus cuida de você, nada pode realmente dar errado, porque Ele transforma cada dor em aprendizado, cada atraso em proteção e cada perda em preparação para algo maior. Com as portas começando a se abrir e a vida aos poucos se reorganizando, ela começou a notar algo que não havia percebido antes. A transformação não estava apenas nas circunstâncias externas, mas dentro dela mesma. Cada vitória, cada detalhe cuidado por Deus, estava moldando sua mente, seu coração e sua forma de se relacionar com o mundo. Ela passou a se olhar no espelho de maneira diferente. Antes, via apenas falhas, inseguranças e limitações. Agora, via força, capacidade e resiliência. Cada lágrima derramada, cada momento de medo e cada dificuldade superada haviam se transformado em aprendizado e coragem. Ela começou a perceber que a própria forma como enfrentava os problemas era prova de que nunca esteve sozinha. Deus a sustentava, mesmo quando ela não sabia como andar sozinha. E essa mudança interior começou a refletir em seus relacionamentos. Pessoas que antes a desvalorizavam ou a tratavam como se ela fosse menos importante passaram a notar sua presença de uma maneira diferente. Ela não precisava mais se encaixar em padrões ou se submeter para ser aceita. A autoconfiança que Deus estava construindo em seu coração se tornou um farol que atraía pessoas certas e afastava aquelas que não pertenciam mais à sua vida. Amizades começaram a se fortalecer, baseadas em respeito, empatia e sinceridade. Relações familiares, que antes eram fonte de estresse e cobranças, começaram a se harmonizar, pois ela agora conseguia se posicionar sem medo, expressar sentimentos sem culpa e compreender que também tinha direito de ser cuidada e respeitada. E nos momentos de amor ou aproximação afetiva, ela percebeu algo ainda mais profundo. Não precisava mais se perder para agradar alguém. A transformação que Deus operava nela lhe ensinou que o verdadeiro amor não exige sacrifício de identidade, mas celebra a pessoa que você é. Essa compreensão trouxe paz, e, pela primeira vez, ela sentiu que poderia construir relações sem medo, sem insegurança e com confiança naquilo que Deus preparava para ela. Mas o impacto maior foi na autoestima. Ela passou a reconhecer seu valor sem precisar da aprovação constante dos outros. Cada pequeno detalhe que Deus colocava em seu caminho, cada prova de cuidado e proteção, reafirmava que ela era digna de ser amada, valorizada e respeitada. O passado, que antes a pesava, passou a servir como referência, mostrando que cada dificuldade havia contribuído para sua força atual. E assim, ela começou a caminhar com mais leveza, sabendo que, mesmo nos dias em que algo parecesse dar errado, Deus estava cuidando de cada detalhe. As palavras de desânimo já não tinham mais poder sobre ela. A sensação de solidão, que antes a esmagava, deu lugar a uma presença constante de esperança e fé. Ela descobriu que, quando Deus trabalha na vida de alguém, Ele não apenas muda circunstâncias, mas transforma de dentro para fora, moldando o coração, a mente e cada relação ao redor de quem Ele cuida. Depois de tanta luta, tantas lágrimas e tantas noites em que ela se perguntou se alguém realmente se importava, algo dentro dela começou a se esclarecer. Cada situação, cada pessoa, cada desafio que parecia azar ou coincidência começou a revelar um padrão. Nada havia sido aleatório. Deus, de forma silenciosa, havia trabalhado cada detalhe, não apenas para protegê-la, mas para prepará-la para algo maior. Ela começou a olhar para trás e enxergar que cada dor teve um propósito. Cada decepção, embora dolorosa, havia servido para fortalecê-la. Cada pessoa que a machucou,
mesmo sem intenção, ajudou a mostrar quem realmente importava. Cada porta que se fechou foi, na verdade, proteção contra escolhas que poderiam atrasar ou prejudicar seu caminho. E cada vitória, mesmo pequena, era lembrete de que Deus estava no controle, cuidando do tempo certo de tudo acontecer. Foi nesse momento que ela percebeu que a vida não era sobre tentar controlar tudo, mas sobre confiar em um plano maior, que muitas vezes vai além do que seus olhos conseguem enxergar. Ela entendeu que até os erros e fracassos que pareciam suas responsabilidades sozinhas foram usados como lições, preparando-a para decisões melhores, para oportunidades certas e para relacionamentos que realmente a edificassem. Essa percepção trouxe uma paz que ela nunca havia experimentado. Não era apenas alívio, mas clareza. Ela começou a enxergar que Deus não apenas respondia às suas orações, mas conduzia sua vida com uma precisão que ela jamais poderia planejar sozinha. Cada detalhe, cada circunstância, cada encontro e cada despedida tinham sido cuidadosamente posicionados para que ela chegasse exatamente onde precisava estar, na hora certa, com o coração pronto para receber o que ele tinha preparado. E então, algo ainda mais profundo começou a surgir: gratidão. Não mais aquela gratidão superficial por conquistas, mas uma gratidão que brotava do entendimento de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não a havia abandonado. Pelo contrário, ele havia estado presente em cada passo, cuidando de cada detalhe, protegendo-a de perigos invisíveis, guiando suas escolhas e moldando seu caráter. Ela percebeu que cada lágrima derramada, cada noite de medo, cada ansiedade que parecia insuportável, tudo tinha servido para fortalecer sua fé e preparar seu coração. A vida, que antes parecia um labirinto de problemas sem saída, agora começava a fazer sentido. Cada detalhe tinha uma razão, cada obstáculo tinha uma lição e cada vitória tinha uma assinatura divina. E foi nesse momento que ela entendeu a maior lição de todas: Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando não vemos solução, mesmo quando os nossos olhos só enxergam caos, Ele está presente, agindo silenciosamente, preparando, protegendo e conduzindo nossa história com perfeição. Quando ela finalmente começou a enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida, algo dentro dela mudou profundamente. Os sonhos que antes pareciam distantes ou impossíveis começaram a ganhar forma e sentido. Não era apenas sobre conquistar algo material ou alcançar metas superficiais, mas sobre perceber que cada desejo do coração podia ser alinhado ao plano de Deus, de forma que o resultado fosse muito maior do que ela poderia imaginar. Ela passou a planejar o futuro com esperança, e não com medo. Antes, cada escolha era carregada de ansiedade, cada passo pensado com cautela extrema, sempre preocupada com falhas ou fracassos. Mas agora, ao invés de sentir pânico diante do desconhecido, ela começou a confiar que cada passo seria guiado. Não que tudo fosse acontecer imediatamente, mas que nada seria perdido e que cada esforço teria um propósito. E os sonhos começaram a se alinhar com a pessoa que Deus estava moldando nela. Coisas que antes pareciam banais ou fora do alcance começaram a surgir no tempo certo. Oportunidades de trabalho que refletiam seu talento, amizades que apoiavam seu crescimento e experiências que a transformavam. Ela percebeu que o cuidado divino não era apenas proteção contra o mal, mas também guia para o bem. Cada detalhe, mesmo pequeno, tinha um papel específico na construção de uma vida plena e alinhada com sua verdadeira missão. Ela começou a agir diferente. Decisões que antes eram tomadas com medo agora vinham acompanhadas de fé. Escolhas que antes pareciam arriscadas agora eram encaradas com coragem, porque ela sabia que Deus estava com ela, direcionando seus passos. Cada pequena vitória, cada situação que parecia complicada, agora era encarada como parte de um processo maior, um processo que estava preparando algo especial, algo que só poderia ser alcançado com paciência, fé e confiança. E o mais impressionante foi como essa nova visão começou a impactar sua rotina diária. Ela passou a valorizar mais os momentos simples, a ver beleza nas pequenas conquistas, a agradecer não apenas pelo que dava certo, mas também pelo que parecia errado, porque agora sabia que cada detalhe tinha propósito. Ela não dependia mais de grandes acontecimentos para sentir alegria. A presença de Deus em sua vida já transformava cada instante em significado. Os sonhos, antes carregados de ansiedade e frustração, começaram a se tornar fontes de motivação e esperança. Ela entendeu que não precisava apressar nada, que não precisava forçar resultados, porque Deus estava cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. E essa confiança fez algo poderoso. Libertou seu coração do medo, da insegurança e da dúvida, substituindo-os por coragem, fé e gratidão. E assim, enquanto ela olhava para frente, o futuro deixou de ser algo incerto e assustador. Tornou-se um espaço cheio de possibilidades, porque ela sabia que cada passo dado, cada escolha feita, cada detalhe vivido estava sendo guiado por um Deus que não apenas vê o todo,
mas que também se importa com cada pedaço da sua história. Com a fé renovada e o coração transformado, ela começou a notar milagres em cada dia. Coisas simples, que antes pareciam comuns ou até insignificantes, agora brilhavam com significado. Um telefonema inesperado, um gesto de carinho de alguém próximo, a resolução de um problema que parecia impossível. Tudo começou a mostrar que Deus estava presente em cada detalhe. Ela percebeu que não precisava esperar grandes acontecimentos para sentir o cuidado divino. Cada momento de paz, cada sorriso, cada oportunidade de aprendizado eram pequenos milagres, lembretes de que o Pai estava sempre ao seu lado. E isso trouxe uma alegria silenciosa, profunda, que ninguém poderia tirar. A transformação não foi apenas sobre o que aconteceu ao seu redor, mas principalmente sobre como ela passou a enxergar a vida. Problemas continuariam existindo, é claro, mas a perspectiva era outra. Já não eram obstáculos insuperáveis, mas desafios que podiam ser enfrentados com confiança, porque ela sabia que Deus cuidava de cada detalhe. Ela aprendeu que a vida não precisa ser perfeita para ser abençoada. Que mesmo nos dias difíceis, há motivos para agradecer. Que cada passo dado com fé, mesmo quando não entendemos o caminho, é um passo na direção certa. Essa compreensão trouxe liberdade, coragem e um coração cheio de esperança. E foi assim que ela descobriu a maior lição de todas. Quando confiamos, quando entregamos nosso coração e nossa história nas mãos de Deus, Ele cuida de tudo. Cada detalhe, cada dificuldade, cada vitória, cada passo perdido ou encontrado, tudo tem propósito. Ela aprendeu que os momentos de dor não significam abandono, mas cuidado. Que as portas que se fecham não são punição, mas proteção. Que os sonhos que parecem atrasados não estão esquecidos, mas sendo preparados no tempo certo. E, olhando para sua própria história, ela só consegue agradecer. Agradecer pelas lágrimas, pelos desafios, pelas noites de medo, porque tudo isso a conduziu até o momento presente. Um coração restaurado, uma fé fortalecida e a certeza de que Deus nunca falha. Então, a pergunta que fica para todos nós é: você está pronto para confiar que, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida?